Olá, bom dia, a paz do Senhor, bom dia, Canaã, bom dia, pastor Anderson, tudo bem com você? Bom dia, meu pastor querido, tudo na paz, e você? Glórias a Deus, tudo bem. Bom dia, Fernando, tudo bem com você? Dormiram bem? Graças a Então, tá Deus, bom, você? graças a Deus. Igreja Canaã, irmãos queridos, aqui estamos mais um dia, mais uma manhã, para a glória de Deus, vamos falar da palavra, momento de comunhão na presença do Senhor, né? Quero pedir para os irmãos que já estão entrando nesta live aqui para compartilharem. Chama seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, os irmãos, chama todo mundo aí para compartilhar dessa live nesta manhã, que Deus vai falar conosco. Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Que Deus dê um dia de bênção, de vitória na sua vida, em nome de Jesus, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, de graça, de misericórdia, estamos na Tua presença nesta manhã, Pai amado. Glorificamos o Teu nome, ó Senhor, na beleza da Tua santidade. Pedimos a Tua bênção sobre todos os irmãos que estão aqui nesta live e os que ainda vão chegar, Senhor. Aonde esta live chegar, que ela chegue levando a bênção, Senhor. Ah, Pai amado, a Tua graça, o Teu renovo, a vitória do céu. Usa agora, Senhor, pastor Anderson, Senhor, na Tua gloriosa palavra. Fala conosco, Pai. Ó Deus da glória, estamos aqui, Senhor, como o pequeno Samuel, dizendo, fala, Senhor, fala, porque o Teu servo ouve. Fala conosco nesta manhã, te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos, certos de que assim será. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pastor Anderson, dá lugar, deixa Deus te usar. Amém, meu pastor, alegria da gente estar juntos aqui às manhãs, Amém. este povo lindo, esse povo abençoado. Eu queria que você, se você puder, abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes 13, o 13 fica depois do 12 e antes do 14. Só para quem não entende minha língua presa. Juízes 13, versos 17 a 20. Juízes 13, 17 a 20. O nosso Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Ele opera sinais, maravilhas e prodígios. Esse é o nosso Deus, é o Deus a quem servimos. Juízes capítulo 13, versos 17 a 20, diz assim: Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome para que te prestemos homenagem, honra, quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento humano. Meu nome é maravilhoso. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por sua palavra. Queridos, Israel é o estereótipo do ser humano maculado, atingido pelo pecado universal. Todos nós fomos atingidos pela queda de Adão. Ali acontece o pecado universal. Todos nós nascemos em pecados. Por isso que Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Mas Israel, em todo o Velho Testamento, é o estereótipo do ser humano caído, maculado e atingido pelo pecado universal. Ele, por vezes, se apega e, por vezes, também se afasta de Deus. É um ciclo vicioso. E se você estudar o livro dos Juízes, esse livro que eu acabei de ler, esse capítulo 13, você vai ver que Israel se apegava a Deus, se arrependia dos seus pecados e voltava a Deus, e num outro tempo se afastava de Deus e virava as costas. Quando eles se apegavam a Deus, Deus usava de misericórdia, perdoava os pecados de Israel e abençoava Israel. Mas por vezes, quando eles se afastavam de Deus, eles se desviavam da presença de Deus, eles viravam as costas para Deus, Deus então pesava sobre eles a sua disciplina.
e o povo então era disciplinado. Então o povo vive nesse ciclo. Se arrependia e Deus usava de misericórdia e abençoava. Virava as costas para Deus e Deus disciplinava. E viviam, pastor Rogério, nesse ciclo vicioso. Israel se encontrava nessa condição aqui, dessa natureza pecaminosa, desse pecado universal. Queridos, por vezes não nos desviamos, eu e você não nos desviamos, porque tememos a Deus, mas por muitas vezes nos afastamos aos poucos do calor da presença do nosso Deus. Nós temos muitas vezes dias de fervor, de entusiasmo na presença de Deus e dias de frieza, de mornidez, de desânimo na presença de Deus. Nós temos, porque somos homens e mulheres descendentes de Adão e de Eva, de natureza pecaminosa, nós temos altos e baixos, por isso que nós nos voltamos para Deus, nos humilhamos na presença de Deus, oramos a Deus, meditamos na palavra de Deus, justamente para enfrentarmos essas crises de altos e baixos que nós vivemos, porque nós estamos na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, temos o poder do Espírito Santo, mas a carne é fraca. Então a gente oscila na nossa caminhada de fé, e por isso que nós meditamos na palavra de Deus, que nós oramos, que nós buscamos a Deus, que nós temos essas lives, que participamos de culto, para Deus todos os dias nos sustentar, nos fortalecer, nos abençoar, nos aquecer na sua comunhão com Ele. Bom, a Bíblia diz que os israelitas voltaram, nesse capítulo 13, a fazer o que Deus reprova, ou seja, eles voltaram as costas para Deus, e por isso, o Senhor, diz o texto sagrado, pode ver no verso 1 do capítulo 13, por isso a Bíblia diz que o Senhor os disciplinou e os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Deus não abandona Israel, porque Deus escolheu Israel. Deus ama Israel, mas Deus permite que a vara da sua disciplina desça. Então o povo filisteu vem, subjuga Israel durante 40 anos. 40 anos Deus não abandonou o povo, mas Deus disciplinou o seu povo. Notemos aqui que apesar do seu povo virar as costas para Deus, Deus não vira as costas para o seu povo. Deus ama o seu povo. Deus é movido de íntima compaixão pelo seu povo. Deus disciplina o seu povo, porque a Bíblia vai dizer que Deus ama o povo de Israel. E esse Deus que ama, ele não abandona o povo quando o povo vira as costas para ele. Mas ele disciplina, e a sua disciplina é cheia de graça, cheia de amor. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro da carta aos Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versos 5 em diante, a Bíblia Sagrada diz assim, olha que texto extraordinário, olha como Deus nos ama, apesar dos nossos altos e baixos, de dia que nós estamos abraçando a Deus, e tem dia que a gente não quer nem chegar perto, mas Deus é um Deus tão amoroso, tão gracioso, que não desiste de nós, Ele nos ama, Ele manifesta a sua graça, por vezes nos disciplinando, mas debaixo do seu amor e da sua misericórdia. Olha que diz Hebreus capítulo 12, verso 5 em diante. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ou seja, Deus disciplina aqueles que amam. Olha o verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. E o verso 12 termina assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. O texto está dizendo que Deus, como nosso Pai, Ele não quer nos perder jamais, e por isso Ele nos disciplina hoje em amor, ainda que doa, mas Ele nos ganha para toda a eternidade. E essa disciplina produz em nós frutos de justiça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que a gente vê aqui em Juízes, capítulo 13? Que apesar do povo de Israel virar as costas para Deus, Deus não deixa o povo à mercê dos seus próprios pensamentos, deixando-os serem destruídos em seus caminhos e seus descaminhos. Mas Deus envia sua disciplina. Ele usa métodos e maneiras para nos disciplinar, porque ainda que doa nesse momento, Deus não quer nos perder e não vai nos perder. Por isso que vem a sua disciplina, que é baseada na sua graça e no seu amor. Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 5, verso 8, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, isso é graça. Isso é amor. Nós ainda vivíamos em nossos delitos e pecados, mas Deus olhou para mim, Deus olhou para vocês, Deus olhou para nós, mesmo estando nos nossos delitos e pecados, e a Bíblia diz que Deus nos amou. E a partir disso, então, Ele se torna o nosso Deus, o nosso Pai, e nós somos filhos deste Pai Celeste, e que por vezes na nossa caminhada, porque nos afastamos dele, Ele não desiste de nós, mas Ele envia a vara da sua disciplina para nos corrigir, e essa vara de disciplina traz em nós, produz em nós frutos de justiça e paz. Portanto, amados e queridos irmãos, assim Deus trabalhava no Velho Testamento, e Deus assim trabalha conosco, porque Ele é o nosso Pai, sim, o Pai nosso que está nos céus. Nós somos uma comunidade de filhos semelhantes ao Filho de Jesus Cristo, e temos Deus como Pai, um Pai que não desiste de nós, mas em que vários momentos da história da nossa caminhada, Ele nos chama, nos disciplina em amor para produzir frutos de justiça e de paz. Agora, olha que coisa extraordinária que eu gostaria de deixar da parte de Deus para os nossos corações. Foi nesse tempo de abandono de Deus, foi nesse tempo de desviar-se da presença de Deus que o povo de Israel vivia. Foi nesse tempo de apostasia, de se afastar da presença de Deus no meio do povo de Israel. Foi neste tempo que Deus se lembra de Israel e dos seus planos para o seu povo. Deus disciplina o seu povo, pastor Rogério, entregando-os ao povo dos filisteus, e durante 40 anos o povo foi disciplinado pela vara de Deus, mas Deus nunca deixou de olhar para Israel. Apesar de Israel olhar para outros deuses e para outros senhores, Deus nunca abandonou Israel. Deus sempre estava de olho de Israel. Deus nunca tirou os olhos de Israel. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Apesar dos nossos altos e baixos, Deus nunca tira os olhos de nós. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Deus não desiste de nos amar. Deus não desiste dos seus planos para as nossas vidas. E assim acontece em Israel. Nesse tempo de apostasia, de abandono, em que Israel vira as costas para Deus, Deus se lembra de Israel. Deus olha para Israel. E aí acontecem coisas extraordinárias e sobrenaturais nesse tempo que o povo virara as costas para Deus. Deus se lembra de Israel e dos seus planos para o seu povo. Eu queria tirar algumas lições desse texto para aplicar nos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Bom, em primeiro lugar, Deus se revela à família de um certo Manoá, especificamente para a mulher de Manoá, que era estéril. Nesse tempo que o povo havia se afastado dos propósitos de Deus, Deus não desistiu dos seus propósitos para Israel, e Deus visita a família de um certo homem chamado Manoá,
cujo a mulher era uma mulher estéril. Deus se lembra de Manoá, Deus se lembra da mulher de Manoá, e a Bíblia diz que Deus começa a realizar os seus planos por pura graça e por pura misericórdia. Então, em primeiro lugar, Deus se revela à família de um certo homem chamado Manoá, e se revela mais particularmente a uma mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas a mulher de Manoá, e a Bíblia diz que ela era estéril. Ela era estéril, assim como estéril estava Israel, sem vida, sem fruto. Deus, por sua infinita misericórdia, olha para Israel e olha especificamente para uma família lá da tribo de Israel, lá da tribo de Dan, habitando lá em Israel, debaixo da opressão dos filisteus. Deus olha para uma família. Eu quero dizer para você nessa manhã, essa palavra de Deus, que nessa manhã, a despeito das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus está olhando para nossa família, para cumprir um propósito soberano. Deus vai levantar gente na tua casa, Deus vai levantar sua vida, Deus vai levantar quem não dá fruto, para começar a dar fruto. Deus olha para a família de Manoá, e Deus disse ao meu coração nessa manhã: eu vou restaurar famílias, eu vou abençoar lares, eu vou visitar o seu lar, a sua casa nessa manhã, em nome de Jesus. Aonde não há mais fruto, vai começar a dar fruto, porque Deus tem um plano na sua vida, para os seus, para o seu esposo, para a sua mulher, para os seus filhos. Deus tem um plano, Deus tem um plano, e Deus vai usar todos os métodos possíveis para restaurar a sua casa. Então eu acho extraordinário isso, pastor Rogério, porque Deus se lembra de Israel, Deus olha para Israel, Israel não dava mais fruto na presença de Deus, e Deus olha para uma família, onde também não se dava fruto, onde a mulher deste homem, Manoá, não podia ter filho, porque ela era estéril, e Deus visita logo, rasgando com um milagre. A Bíblia diz que Deus se revela à família de Manoá, e especificamente a mulher de Manoá, que era estéril. Toda a esterilidade nessa manhã, Deus vai curar, em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração. Segundo lugar, o anjo do Senhor, a Bíblia diz, se revelou, apareceu a mulher de Manoá em particular. Interessante que o anjo do Senhor, pastor Rogério, não visita, que é o capitular. O anjo do Senhor visita, em primeiro lugar, a esposa de Manoá. A Bíblia diz que essa esposa de Manoá era estéril, e a Bíblia diz que Deus, o anjo do Senhor, que era uma teofania, uma forma da manifestação do Deus no Velho Testamento, a Bíblia diz que quando Manoá estava trabalhando, o anjo do Senhor veio e visitou e apareceu em particular a esta mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas o anjo de Deus teve um particular. Num dia qualquer, o anjo do Senhor, Deus se revelou a esta mulher em particular, e foi direto no problema dela, e disse para ela: mulher, você é estéril. Eu sei tudo o que se passa dentro de você. Eu conheço o teu coração, eu conheço o seu marido, eu conheço a sua vida, eu conheço as suas angústias, eu conheço as suas tristezas, os seus questionamentos, mulher. Deus tem um particular com ela. O anjo do Senhor tem um particular com ela. Deus chama ela para um particular e diz para ela: eu conheço as suas vísceras, eu conheço as suas lutas, eu conheço seus questionamentos. Você é estéril, não tem filhos. Eu venho te dizer que eu te conheço. Eu olho para a tua vida, eu conheço a sua intimidade. Louvado seja Deus. Irmão e irmã, nessa manhã, guarda essa palavra no teu coração. Qual é o nome do teu problema? Esterilidade espiritual, esterilidade emocional, esterilidade financeira, esterilidade conjugal, esterilidade física. Nessa manhã, Deus tem um particular contigo e comigo. Eu vou visitar a sua esterilidade. Eu estou falando contigo no tete-a-tete, no particular, porque eu conheço o teu problema, diz o Senhor dos exércitos. Aqui o anjo do Senhor não se revela a Manoá,
ou ao casal, o anjo se revela em particular àquela mulher. E nessa manhã, Deus fala contigo em particular. Eu sei o teu problema, eu conheço o teu problema, e agora eu estou te dizendo assim, diz o Senhor, o teu problema é o meu problema, e apesar dos seus altos e baixos, eu trabalho contigo usando a vara da minha disciplina, mas debaixo da minha graça, debaixo da minha misericórdia e tomado pelo meu amor. Terceira lição que eu aprendo nesse texto, pastor Rogério: o anjo do Senhor revela o problema dela, e não só revela o problema dela, tendo o conhecimento do problema dela, mas depois que ele diz para ela, você é estéril, mas fique tranquila, ele já emenda com a palavra de Deus para o coração dela, com uma promessa de Deus para ela: você engravidará, você engravidará. Ele diz para essa mulher: mulher, você é estéril, eu conheço o teu problema, eu conheço tudo que se passa no seu coração, eu sei do que você precisa. Portanto, ele emendou uma promessa da parte de Deus para você: você engravidará, você dará à luz a um menino. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe como isso se chama, pastor Rogério? Se chama milagre. Deus ainda opera milagres. Deus ainda opera milagres. Deus conhece o teu problema, ele está dizendo para você: dará fruto, vai ser abençoado, vai pegar um milagre nas mãos, vai carregar um milagre no colo. É palavra de Deus para os nossos corações dessa manhã. Mulher, você é estéril, mas você daqui em diante dará fruto. Você carregará o seu milagre na sua mão, porque quem me enviou a ti foi Deus. E é Deus que está mandando dizer nessa manhã para irmãos que participam conosco dessa live. Pode ser que você esteja tomado de impossibilidade, debaixo de uma sina de ausência de milagre, mas nessa manhã, em nome de Jesus, Deus mandou dizer para nós: você vai pegar o milagre no seu colo e todos verão que eu sou Deus na tua vida. Esse tempo todo de esterilidade, de coisa que não produzia fruto, que não dava fruto, Deus, por misericórdia, por bondade, por amor, mandou eu dizer nessa manhã para todos nós: vai ter frutos, vai ter testemunho, vai ter milagres, vai ter maravilhas, vai ter prodígio, porque Deus está liberando essa palavra para os nossos corações. Quarto lugar, queridos, o texto sagrado vai dizer nos versos 4 e 5 que Deus se revela, o anjo do Senhor não se revela a Manoá, que era o pai de família, se revela para aquela mulher que era estéril, que não podia ter filhos, libera sobre ela uma promessa, libera sobre ela um milagre. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que depois disso, verso 4 e 5, diz assim: todavia, o anjo lhe dá uma advertência. Deus fala para ela: você vai carregar o filho no colo, você vai abraçar o milagre. Israel se afastou de mim, era estéril, mas agora eu uso de compaixão, eu vou libertar Israel dos filisteus, vou visitar a tua esterilidade, mulher, assim como eu vou visitar a esterilidade de Israel. E saiba você que você vai experimentar esse milagre, você vai ter filho. Todavia, verso 4 e verso 5 diz assim: preste atenção, o milagre já está liberado no céu para a sua vida. Todavia, o anjo lhe dá uma advertência, pastor Rogério, uma orientação. Disse para ela assim: fica na minha palavra, obedeça às minhas ordens, obedeça às ordens de Deus e às orientações de Deus. Você vai ver aqui: todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e nada. Bom, o anjo do Senhor disse para ela assim: ó, esse milagre vai acontecer, mas obedeça o que eu estou dizendo, obedeça às minhas palavras. O milagre vai acontecer, mas se volte para a minha palavra, obedeça às minhas ordens, se volte para Deus com a palavra, com as orientações, os conselhos, os preceitos, os mandamentos. Siga corretamente aquilo que Deus está mandando você fazer, em nome de Jesus. Sabe o que está dizendo aqui? Irmãos e irmãs, vamos viver debaixo da palavra, vamos viver debaixo da orientação da palavra, vamos viver debaixo dos conselhos, dos mandamentos, dos preceitos da palavra, vamos obedecer às ordens de Deus. A promessa de Deus já foi liberada, o milagre vai acontecer, mas vamos
obedecer às suas ordens, vamos dar ouvidos à voz de Deus, vamos dar ouvidos à sua palavra. Se volte para a palavra, ouça o que Deus tem falado através da sua palavra, pela boca dos profetas, obedeça às orientações e os conselhos que estão inseridos na palavra de Deus. E se todavia, pastor Rogério, é extraordinário. Deus estava dizendo, eu vou fazer tudo isso na sua vida, Manoá, da sua esposa, Manoá, de Israel, povo de Israel, mas não deixe de seguir as minhas orientações para que vocês sejam bem-sucedidos em tudo quanto fizerem. O sucesso de vocês está em seguir a voz da minha palavra, a voz de Deus em nome de Jesus. Mas quinto lugar, Deus diz assim, pastor Rogério, no verso 5, a parte B. Eu inicio hoje um processo de libertação definitiva de toda a opressão vivida até aqui. Eu inicio hoje um processo de libertação definitiva de toda a opressão vivida até aqui. Olha o que diz o verso 5, a parte B. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deus inicia um processo definitivo de libertação. Quando o anjo do Senhor, pastor Rogério, visita a esposa de Manoá e visita ela sabendo que ela era estéril para operar maravilhas e prodígios, Deus estava dando orientação para ela, dizendo, esse milagre vai acontecer, obedeça os meus mandamentos, disciplina o seu filho, cuida do seu filho, orienta o seu filho a viver à luz da minha palavra, porque é através dele que eu vou iniciar um processo de libertação para o meu povo de Israel. Agora ensina o teu filho, discipula o seu filho, orienta o seu filho, cuide de fazer conforme a minha palavra, porque a partir de hoje eu inicio um processo definitivo de libertação para o meu povo de Israel. Eu te liberto da tua esterilidade, mas cuida da tua bênção, cuida da tua família, cuida dos seus, disciplina e orienta os seus para andar à luz da minha palavra, porque é do seu filho que você vai receber como milagre, que eu vou usar para iniciar um grande processo de libertação no meio do meu povo. O Sansão vai nascer com o propósito de libertar o meu povo, mas orienta, obedeça, que ele seja nazireu, que ele seja separado de Deus. Bom, sexto lugar, a mulher de Manoá compartilha este encontro maravilhoso com Deus, com o seu marido. Verso 6, você pode ver isso, e ela disse ao seu marido, bem, um homem de Deus veio falar comigo, e ele era como um anjo de Deus, a aparência dele era impressionante, a aparência dele era maravilhosa, e ele disse para mim que nós vamos ter um filho, que nós vamos carregar um filho no colo, e que ele será o libertador da nação de Israel, e a partir de hoje ele começa esse processo de libertação. Sabe o que Manoá fez, pastor Rogério? A Bíblia diz que quando Manoá ouve essas palavras, ele vai orar. E ele pede para Deus, Deus, assim como o Senhor se revelou à minha mulher, se revela a mim também. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Manoá, porque o nosso Deus tem esse costume de ouvir a oração de quem o busca em espírito e em verdade, que se quebranta diante dele. E nessa manhã eu quero dizer para você, Deus responde às nossas orações. Às vezes não responde como a gente quer, pastor Rogério, mas responde do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Porque é interessante, pastor Rogério, que Manoá ora, Senhor, se revela a mim como o Senhor se revelou à minha mulher. Aí ele ora a Deus, sabe o que acontece, pastor Rogério? Deus responde a oração dele, mas não se revela a ele. Novamente, o anjo do Senhor se revela à sua mulher. Que coisa extraordinária. Ou seja, Deus respondeu a oração dele, mas não do jeito dele, mas do jeito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. E a Bíblia diz então que o anjo do Senhor novamente visita a mulher de Manoá. Quando ela recebe a visita do anjo, ela diz, fique aqui, meu senhor, aguarde aqui que eu vou chamar o meu marido. Ela vai, chama Manoá, e aí Deus responde a oração de Manoá como Manoá queria. E aí o anjo se revela a Manoá e diz para ele como eles devem criar o menino, na obediência, nos conselhos, dos mandamentos da palavra de Deus,
de todas as ordenanças da sua palavra. E a Bíblia Sagrada diz que Manoá empolgado, então, eu já concluo aqui, é um Manoá totalmente empolgado, debaixo da graça de Deus, empolgado com essa promessa, com a visita do anjo. Ele diz assim: fica comigo, eu vou preparar o melhor cabrito e nós vamos comer junto. E o anjo de Deus disse para ele assim: não quero comer nada. Se você quer fazer algo para mim, faça para Deus. Ofereça a Deus um holocausto, ofereça a Deus um momento de adoração, ofereça a Deus um sacrifício, ofereça ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Aí Manoá, pastor Rogério, faz uma pergunta extraordinária e brilhante. Manoá faz uma pergunta para ele, já encafifado. Ele diz assim: por favor, qual é o teu nome? Como você se chama? Para que possamos, depois que o milagre acontecer, te prestar uma homenagem, te honrar, te reverenciar, te dar glória. E ele diz assim para Manoá: meu nome é maravilhoso. Em outras versões diz assim: meu nome está além do seu entendimento. Meu nome é maravilhoso, que opera maravilhas, sinais, prodígios. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou todo-poderoso. Eu sou aquele que o homem não consegue, com a sua mentalidade, discernir e entender com profundidade quem eu sou. Eu sou o maravilhoso. E aí o profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, nos diz quem é este homem, pastor Rogério. Essa teofania, essa revelação de Deus para os homens do Antigo Testamento. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Qual o teu nome? O Senhor que está querendo restaurar Israel, o Senhor que está curando a esterilidade da minha esposa, trazendo fruto e operando esse milagre. Quem é o Senhor que a partir de hoje está libertando Israel do Egito e a minha mulher e a minha família da escravidão, da esterilidade? Meu nome é maravilhoso. Meu nome é maravilhoso, e esse maravilhoso opera maravilhas. Nessa manhã, essa palavra que eu tenho de Deus para compartilhar para você. Talvez você esteja perguntando: quem é o Senhor que está falando comigo nessa manhã, através da vida do pastor Anderson? Ele que está falando conosco nessa manhã se chama Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Ele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É Ele que pode o que eu não posso fazer, que faz o que eu não posso fazer. É Ele que opera sinais, maravilhas e prodígios. Este é o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nos versos 17 e 18 termina dizendo assim: então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que eu te honre, prostrando diante do Senhor e te agradecendo por esse milagre? Ele respondeu: meu nome é maravilhoso, e meu nome é estou muito além do seu entendimento. E lá em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21, ele diz assim, pastor Rogério, Paulo escrevendo à igreja de Efésios: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja a glória na igreja de Jesus Cristo, e por todas as gerações, e para todos sempre. Amém e amém. Qual é o teu nome? Maravilhoso Conselheiro, o maravilhoso que faz maravilhas. Mas eu sou aquele que é infinitamente mais do que o seu entendimento, capaz de fazer coisas que pedimos ou pensamos segundo o seu poder, que em nós opera. E é extraordinário, pastor Rogério, que nos versos 24 e 25 termina dizendo: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão, e ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Dan, entre Zorá e Estaol. O texto termina dizendo que aquele que é misericordioso, amoroso, que disciplina a gente em amor
em misericórdia, diz que não tira os olhos de nós. Ele não desiste dos seus planos para comigo e para contigo e para com Israel. Ele usa de misericórdia. Ele visita uma família, a mulher era estéril e não podia dar filhos. Faz dela mãe de filho, para cumprir um propósito soberano. Opera esse milagre, opera esta maravilha, se revela como maravilhoso, todo-poderoso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. O milagre acontece, a promessa é liberada, e a mulher então pega no seu colo o cumprimento desta promessa, e Deus então levanta Sansão para ser o libertador de Israel. É esta palavra de Deus que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com todos nós nessa manhã. Deus usa da sua misericórdia, Deus usa da sua bondade, e Ele vai cumprir todos os seus planos, mesmo que Ele tenha que usar muitas vezes a vara da sua disciplina. Que Deus em Cristo nos abençoe e que aplique melhor esta palavra nos nossos corações. Amém. Amém. Meus irmãos, que palavra abençoada, né, Pastor Anderson? Deus continue usando a sua vida, viu? Dando sabedoria e graça. Aleluia. Como é bom, né, irmãos? Receber a palavra do Senhor logo de manhã, ser alimentado pela palavra de Deus. Glórias a Deus, né? Deus abençoe, Pastor Anderson, ricamente. Aleluia. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso e opera maravilhas, né? E eu creio que hoje é o dia de Deus operar maravilhas, né? Mesmo através da disciplina, Deus manifesta o seu amor e sua graça, não é? Foi assim que o pastor Anderson ministrou a palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Abra o seu coração hoje, aonde você estiver. Não sei se você já serve ao Senhor Jesus, é convertido ou não, se você está aqui pela primeira vez ou não. Abra o teu coração para Ele hoje, para que Ele entre, faça morada no seu coração, mude a história da sua vida, porque Ele é maravilhoso e opera maravilhas, né? Pela sua infinita misericórdia, Ele disciplina os seus filhos para não perdê-los para o inferno, para Satanás, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Anderson, um monte de gente aqui mandando mensagem, palavra maravilhosa. Deus abençoe, Pastor Anderson. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. O povo foi alimentado pela palavra de Deus. Irmãos, eu quero aproveitar também, antes do Pastor Anderson orar. Eu orei ontem, hoje vou pedir para ele orar, né, Pastor Anderson? E eu dou a bênção encerrando. Antes disso, irmãos, eu quero pedir para os irmãos, para que ou aí no YouTube ou no Face, você clique no joinha. Se você gostou, clique no joinha, tá certo? Porque também tem, de vez em quando, tem alguns filhos de Belial, né? Espírito, sei lá o que é, que coloca algumas coisas negativas. Não, isso não nos importa, irmãos, mas é mais para efeito da internet que a gente pede para os irmãos, né? Se os irmãos puderem colocar o seu joinha aí, que você está participando. O exército de Deus é muito maior do que os que estão a serviço das trevas, né? Glórias a Deus. Pastor Anderson, você pode orar agora então? Vamos orar, pedir a bênção de Deus, né? E depois eu dou a bênção final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por esta manhã, pelo privilégio de estarmos juntos, pela Tua boa palavra. A Tua palavra, ela é maravilhosa, ela sempre ministra aos nossos corações. Ó Deus, eis aqui os pedidos de oração, mas são inúmeros os pedidos de irmãos que durante essa semana toda e durante vários meses têm apresentado os seus pedidos aqui. É fato que não conseguimos lê-los todos, mas o Senhor, que é soberano, que é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha entrar, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Ó Deus, talvez muita gente vivendo esse tempo de esterilidade em várias áreas. Ó Deus, e o teu nome é maravilhoso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que atua em nós, que opera em nós. Portanto, em nome de Jesus, visita cada situação, cada coração, cada família, cada lar, cada problema, cada dificuldade, cada desafio. Ó Deus, não há nada impossível para ti. Ó Deus, clamamos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança.
O nosso coração está estribado no Senhor. Toda a nossa dependência é do Senhor. É o Senhor que nos chamou, que nos libertou, que nos restaurou. É o Senhor que liberou as suas boas promessas sobre nós. E nós pedimos que em nome de Jesus, ó Pai, Tu venhas pôr as Tuas mãos e agir com grande poder, com sinais, maravilhas, prodígios, e que cheguem muitos testemunhos, ó Pai. Também testemunhamos que muitos testemunhos têm chegado a nós. Ó Deus, nós temos o compromisso de lê-los, logo os leremos todos aqui. São muitos os testemunhos que o Senhor tem feito no meio do teu povo nesse tempo de pandemia. Ó Deus, nos levantamos como igreja e profetizamos a bênção do Senhor sobre todo o teu povo que participa conosco nesses dias. Ó Deus, que o teu nome em tudo seja glorificado, Pai. A nossa oração, Pai, crendo na vitória, nos sinais, nas maravilhas e prodígios que o Senhor faz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus, meu pastor. Amém. Meus irmãos, põe a mão no coração, ainda nesse mesmo espírito. Aleluia, nessa comunhão. Que o amor de Deus, a paz gloriosa do Senhor Jesus, a comunhão e as revelações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, a Igreja de Cristo, e conosco permaneça então para todos sempre. E nós dizemos juntos, amém e amém, Senhor Jesus. Bom, eu quero me despedir, depois o pastor Anderson despedirá também, né? Deus abençoe os irmãos, beijo no coração, tenha um dia de bênção, de maravilhas do nosso Deus na sua vida. Estarmos juntos, Deus abençoe, uma semana de bênção para você, para Mimi, e toda Deus abençoe e fique com Deus a todos.